Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse vídeo ele faz parte do programa de oficinas culturais da Secretaria de Cultura da cidade de São Caetano do Sul. E essa é uma oficina de fotografia digital. Nós estamos no módulo básico aqui, falando de fotografia. Eu sou o Celso Vick, sou fotógrafo, trabalho com fotografia já há bastante tempo e vou ministrar essa aula aqui para vocês. Vocês podem estar encontrando o link no mapa cultural da cidade, tá? E esse vídeo faz parte integrante do meu canal do YouTube, que também vocês podem estar fazendo uma inscrição no canal e aí receber todas as coordenadas, todas as outras oficinas, as palestras que eu fizer, passeio fotográfico, então vai estar tudo nesse canal, tá bom? Também o link vocês encontram na página do Facebook da Secretaria da Cultura. A Estação Cultura tem uma página no Facebook, então vocês podem encontrar, além da minha oficina de fotografia, várias outras oficinas, como dança, música, tem aula de violão, aula de artesanato, pintura em tela. Tem muita coisa bacana lá que vocês encontram na página do Facebook do Estação Cultura, tá bom? Nós fizemos um resumo, toda aula eu faço um resumo do que aconteceu nas aulas anteriores, né? E nas outras aulas, que vocês também podem encontrar aqui no canal, nós falamos sobre equipamentos de fotografia, nós falamos sobre fotoclubismo, como funciona o fotoclube, regra dos terços, então tem um módulo específico para a regra dos terços, né? Temperatura de cor, iluminação, vocês vão ver também, pode procurar depois no canal que vocês vão ver um bloco específico de iluminação, tá? E outras coisas também, a maneira de olhar. E na verdade, essa maneira de olhar é o que eu estou sempre enfatizando nas minhas oficinas. Porque mais que você conhecer o equipamento, mais que você conheça, que sabe mexer no equipamento, o principal é você saber olhar. É você aprender a olhar, sabe? A maneira de olhar as coisas, né? Então a gente vai repetir bastante. Você precisa aprender a olhar dentro da sua casa, no seu quintal, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Você pode viajar, tirar foto em qualquer país do mundo e trazer foto maravilhosa, né? Todo mundo traz as fotos e fica mostrando, olha, eu fui para tal lugar, olha essa foto. Mas aqui também a gente tem lugares bacanas para se fotografar. O que precisa é a gente aprender a olhar, a gente aprender a trabalhar essa coisa do olhar. E isso, você só trabalha o olhar, você descondiciona o seu olhar quando você para enxergar essas coisas que estão ao seu redor. Então nós estamos tão acostumados a andar pelas ruas, andar pelos bairros e não perceber o que está acontecendo à nossa volta, né? E isso é importantíssimo na fotografia, tá? O equipamento é muito fácil. Eu sempre falo que o equipamento ele tem três coisas para você aprender. É exatamente a velocidade, abertura e sensibilidade, né? Ou obturador, diafragma e o ISO. Então essas três coisas, você aprendendo a mexer, o restante é ajuste pequeno que tem na câmera. Mas a maneira de olhar, essa só você que vai desenvolver. Então o jeito de você ver as coisas, como você vai ver, você vai aprender na prática, tá? Você vai aprender praticando isso daí. Aqui é uma moldura de slide, né? Eu considero uma das melhores máquinas, porque tudo que você vai ver tá aqui nesse quadradinho. Então esse quadradinho é como se fosse o nosso visor da câmera, ó. Horizontal, vertical, tem zoom, vai para frente, vem para trás. Então isso aqui, começa a olhar a fotografia, começa a olhar as coisas como se fosse nesse quadradinho da sua câmera, que aí você vai ver
como vai melhorar a maneira de fotografar. Bom, continuando, o nosso assunto de hoje vai ser posicionamento do fotógrafo. O que é o posicionamento do fotógrafo? É o seguinte, toda vez que a gente vai fotografar alguma coisa, nós ficamos em cima, embaixo, ou de cima para baixo, ou no meio. Então é isso que a gente vai ver aqui, ver como fica as fotos. Então eu vou mostrar para vocês cada foto, como ela foi feita e como você tem que se posicionar, né? Por exemplo, de baixo para cima é uma foto que fica muito legal, mas tem que tomar cuidado para a pessoa não ficar com uma papa aqui no pescoço, né? Precisa ver onde que está a luz para não ficar com sombra de luz de cima para baixo, tá? Aqui, por exemplo, olha. Então você pode eliminar essa sombra com uma cartolina branca ou uma folha de sulfite branco, tá? Olha, você tem sem luz, né? Com a luz. Então é muito legal. Isso a gente vai falar num bloco específico de luz. Agora nós vamos falar exatamente no posicionamento, tá bom? Bom, o posicionamento de baixo para cima. Vocês percebem, gente? Essa foto sou eu que estou fotografando, não foi eu que tirei essa foto, claro, né? Eu estou com esse casal fazendo essa foto de baixo para cima. Então eu vou eliminar, eu vou deixar ela nesse corte, olha, que a gente chama de plano americano, tá? Os cortes, olha como é coisinha na fotografia que você vai juntando. Quando você fizer todas a junção do quebra-cabeça, você acaba fazendo uma foto maravilhosa. Por que eu fiz essa foto de baixo para cima? Porque eu quero exatamente o céu aqui, olha, um pedaço do mar e o céu, tá? Vamos ver outra de baixo para cima. Composição, lembra que eu falei da maneira de olhar? Então nós temos a composição, o olhar, ele vem escaneando a imagem da esquerda para a direita, certo? E vai parar exatamente nesse ponto que eu quero. Como nós vimos na aula de regra dos terços, né? Vou dividir duas linhas na vertical e duas linhas na horizontal. Então eu coloquei, por exemplo, esse casal nos meus 2/3, ó. Ele está nos meus 2 quadradinhos aqui do lado direito. E esse muro eu deixei ele do lado esquerdo, tá? Então, foto de baixo para cima, eu peguei um pedaço do muro e peguei o céu aqui em cima. Com isso, o que eu fiz? Eu eliminei qualquer possibilidade de gente aparecer nessa foto que não me interessa. Então, uma foto na praia, você vai correr esse risco de ter gente na sua foto. E se você se desloca, você acaba pegando o seu modelo num quadro bonito, né? E o céu como parte da moldura, tá bom? Então olha só, você tem essa linha aqui e o ponto de intersecção tá aqui, ó. Legal, né, gente? Vamos lá. Bom, eu trabalho com fotografia de casamento, então eu tenho bastante foto de casamento aqui para mostrar para vocês. Agora a ideia, ela se aplica a qualquer coisa. Você vai aplicar a ideia de fotografar de baixo para cima num lugar que você estiver fotografando. Aqui, por exemplo, é uma igreja, né? Aqui é a Catedral Nossa Senhora do Carmo. Ela tem essas pinturas que são dos irmãos Bastiglia. Eles demoraram quase 7 anos para fazer essa pintura. E ela tem uma história, né? Essa pintura tem uma história. Todas elas são uma das passagens, por exemplo, de Jesus. Então é um quadro muito bonito. É um quadro muito legal para se fotografar. O que eu fiz? Eu abaixei, né, e fiz essa foto com essa moldura. A fotografia, ela tem muito dessas linhas, são linhas verticais, linhas horizontais, círculos. E é o que nós vemos constantemente nas nossas fotografias. Aí ela tem o corte, ó, abaixo da cintura, que é o plano americano, tá? E essa moldura que eu fiz aqui, que é exatamente o teto da igreja. Bom, uma outra igreja, também usei regra dos terços aqui, para deixar o meu ponto de fuga, olha, o olho, lembra? Não se esquece,
sempre ele escaneia da esquerda para a direita, ele faz esse tipo de movimento, nosso olhar. É muito rápido. Só que ele vai parar naquele ponto que chama mais atenção. Então, o ponto que chama atenção quando a gente bate o olho numa imagem é o nosso ponto principal. Aqui no caso, olha, regra dos terços, né? Imagina as duas linhas aqui na vertical, as duas linhas na horizontal. Eu deixei eles no bloco de 3 quadros no meio. Então, nós teríamos aqui um quadro, 2 quadros, 3 quadros, certo? Eu deixei ele no meio e no primeiro quadro. Também observando a pintura, porque muita gente vai nos lugares e não olha. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que aprender a olhar? Não é só olhar para frente, tem que olhar para cima, olhar para o chão, ver. Às vezes o piso é maravilhoso. Tem uma foto, por exemplo, no Parque da Independência, no Museu do Ipiranga, na frente do prédio, tem um mosaico lindo ali para se fotografar. Então, mas tem gente que não olha para o chão. Então nós temos que aprender a olhar, tá? Outra foto interessante de igreja. Essa aqui é a igreja de São José. Ela tem esses arcos, olha, que conta a história. São 6 arcos aqui. Então, vocês vão ver os arcos que faz parte da história da igreja. Exatamente, vamos voltar. Você vai viajar para qualquer lugar do mundo, vai fazer uma foto lá naquele lugar maravilhoso e vai trazer essa foto para cá e vai contar a história dessa foto. Aqui é a mesma coisa, você tem aqui, não precisa viajar, mas não precisa saber de história de outros lugares. A gente tem muita história aqui. Então essa igreja, ela fica no Ipiranga, São José, ela tem a história dos arcos dela, tá? E o que eu fiz? Eu deixei a pessoa aqui, esse noivo, e fiz a foto da esquerda para a direita. Deixei ele no meu quadro, na regra dos terços, olha, no primeiro bloco de 3, no quadro de baixo. Então, nós temos aqui um bloco de 3, aqui um bloco de 3 e aqui um bloco de 3. Deixei ele exatamente do lado esquerdo aqui, no meu bloco, primeiro bloco. Uma outra foto interessante também. Lembra que eu falei que eu usei o céu como moldura? É exatamente isso. Não importa, aqui podia estar cheio de gente aqui embaixo. Mas a partir do momento que você desloca para baixo para fazer a foto, que você se abaixa, você elimina as pessoas, né? E olha só como ficou linda essa foto. O que eu fiz? Eu coloquei ela exatamente nos meus 2 blocos primeiro, olha, tá? E ela até invade um pouquinho o terceiro bloco, mas ele fica praticamente livre aqui, né? Então, o nosso olhar vai vir da esquerda para a direita, lembra do scanner? E vai parar aqui, olha. Ele sabe que tem margem aqui, mas ele vai parar aqui. Isso fica bacana, fica sutil a imagem. Uma outra imagem interessante que eu acho também bacana se mostrar. Lídia, é uma imagem da Avenida Paulista, tá? É um casal, vocês podem ver, fecha um pouquinho, vocês podem ver que você tem aqui a luz no cabelo dela, né? Olha, tem a luz no cabelo dela e a luz no cabelo dele também, tá? Então a gente tem essa luz aqui de cima para baixo, vindo de trás aqui do prédio, tá? E aí o que acontece? Eu também deixei eles no bloco do meio aqui, ó. Vocês têm nesse terceiro bloco os 3 quadradinhos aqui, nesse primeiro bloco os 3 quadradinhos e no segundo bloco os 3 quadradinhos. Então quem que aparece nessa foto aqui? Qual que é a evidência dessa foto? É exatamente o casal. E ficou interessante porque você não fica com o olho perdido, olha. Ele vai escanear a imagem e vai parar exatamente onde eu quero, olha. E ao mesmo tempo, ao invés de eu deixar o céu de fundo, eu deixei o quê? Deixei o prédio do MASP de fundo. Então, por exemplo, quem bateu o olho nessa foto vai ver o casal bonito e vai ver que essa foto foi tirada em frente ao prédio do MASP na Avenida Paulista. Você não precisa explicar. A pessoa só de ver a foto, ela já vai entender que essa foto foi feita dessa forma, né? E vai sentir o que a gente tem aqui de bacana, que é essa luz. Olha que efeito lindo que deu no cabelo deles, né? Então achei que ficou muito legal, tá bom? Vamos lá. Bom, mais uma foto feita de baixo para cima. Você se abaixa
pega a câmera, tá? Ó, pega a câmera e se abaixa e faz nessa direção, de baixo para cima, ó. Baixo para cima, posição neutra que a gente vai ver, e cima para baixo, olha. São as 3 posições de foto que nós vamos enfatizar aqui. Nós estamos vendo agora de baixo para cima. Daqui a pouco a gente vai ver o neutro como fica e de cima para baixo. Essa foto foi uma foto feita no Jardim Botânico. Então eu tenho essa moldura aqui, é exatamente o teto da estufa lá do Jardim Botânico. Então quando você olha, você não percebe que o teto vai fazer essa moldura bonita. E aqui vocês têm a luz entrando aqui, olha. Vocês têm nessa parte de cima aqui toda a luz entrando. Então isso aqui dá um efeito muito legal na foto. E aí o casal olhando como se ele estivesse olhando, olha, para o horizonte, né? O quadro, lembra do quadro? Olha, eu tenho o primeiro bloco de 3 aqui, o segundo bloco de 3 e o primeiro. Então 1, 2, 3. Eu tenho 3 blocos de 3 na minha regra dos terços, tá? E aqui também eu deixei o casal exatamente no meio. Uma outra também, olha, mesmo lugar, ó, mesmo lugar. Aqui um posicionamento um pouquinho só fechado aqui, mas é a mesma foto. Os 2 quadros, o primeiro e o terceiro, sem o casal, olha. E aqui, né? Primeiro quadro, primeiro aqui com 3, né? Imagina 3 quadrados aqui, 3 quadrados aqui. E o terceiro com o casal no meio. Quando a gente fala em regra dos terços, aquele jogo da velha que eu já mostrei para vocês na outra aula, esse jogo da velha, ele vem dentro do nosso celular, ele vem no visor. Alguns celulares, ele fica fixo lá para você colocar, né? Nas câmeras fotográficas também, você tem a opção de habilitar e de desabilitar, tá? E aí você tem aquele jogo da velha e ali você consegue facilmente identificar a imagem que está lá, do jeito que eu estou mostrando para vocês aqui, tá bom? Aqui é um outro posicionamento, né? Baixo para cima, certo? Câmera de baixo para cima, regra dos terços. Onde está o nosso motivo aqui? Do lado direito, olha, esquerda para direita. E na verdade, qualquer um dos dois, ou tanto na esquerda ou tanto na direita, o nosso olho vai parar ali, ele vai fixar o objeto ali. Só que tem um segredinho. Quando você deixa o motivo do lado direito, o que acontece? Ele vai fixar na nossa mente. Por exemplo, se você fizer um cartão de visita, o que você quer que o seu cliente grave? Primeiro o seu nome, certo? Seu nome, sua logomarca lá, e por fim o seu telefone. Então coloca, por exemplo, o seu nome do lado esquerdo ou no meio, tá? Agora o telefone sempre do lado direito, porque quando a pessoa bater o olho, ela vai fazer o scanner da esquerda para a direita e vai fixar exatamente nessa posição aqui do lado direito. Então aqui, por exemplo, deixaria o telefone. Quem trabalha com marketing, essas coisas, sabe como funciona. É exatamente isso. Vai sempre fixar. As outras informações, elas não vão estar perdidas, mas elas não vão ficar fixas na cabeça da gente. Tá? Aqui é um ensaio que eu fiz na Avenida Paulista. É um lugar muito bacana para se fazer foto, né? Para se fotografar, tá? E esse ensaio, geralmente eu faço os meus ensaios no período da manhã. Geralmente eu escolho a luz de manhã para fazer, entre 7h30 e 10 horas da manhã, para se fotografar, que é uma luz suave, sabe? Você não tem as sombras muito fortes, você não tem entre as 11 da manhã e as 2 da tarde é a pior luz que tem para se fotografar. Ou você faz de manhã ou faz depois das 3. Então esse é o posicionamento. Olha, eu estou com um joelho fixo aqui
na rua, no chão. O joelho direito eu deixei para poder segurar a câmera, para ela não balançar, tá? Então eu tenho a mão aqui, olha, um joelho no chão, o outro a câmera posicionada nessa forma aqui, para fazer a foto. Essa posição, o que acontece? Você acaba fixando aqui. Se você precisar fazer uma foto com uma velocidade baixa, não tem nenhum problema, tá? Então esse é o posicionamento que a gente está estudando aqui. Mesma coisa, uma foto de baixo para cima. Eu, para não fazer corte nas articulações, o que eu fiz? Eu preferi fazer o corte na linha do tênis dele aqui. Essa foto, a gente tem uma luz da esquerda para a direita. Então vocês vão perceber que ele tem aquele Rembrandt, né? Rembrandt, lembra o pintor de quadro lá? Você tem essa luz aqui e ela tá com bastante luz, mas ficou bonito aqui, porque deu esse contraste nos dois. Eu gosto dessa foto também, né? Lembra? Tá? Eu estou eliminando um dos quadros aqui, deixando o casal exatamente no meu quadro central, em regra dos terços. Outro posicionamento com as pessoas do lado direito, né? Olha que interessante. Você tem o que aqui? A imagem vindo da esquerda para a direita e fixando exatamente aonde eu quero, aqui num contraluz, né? Contraluz também é uma coisa interessante, bacana de fazer. Você faz o foco na pessoa e naquele pontinho do fotômetro você vai fechando ele, ao invés de deixar entrar mais luz, você vai fechando até ele ficar pelo menos 2 pontos para o lado esquerdo ali, no menos luz. Aí é a hora de clicar. Você vai ter uma foto focada e vai ter uma foto com esse efeito. Isso aqui não é fácil de fazer, por isso que é legal. Quem faz contraluz, que gosta, que está acostumado, tem um trabalho maravilhoso. Bom, regra dos terços, tanto do horizontal quanto vertical, tem que ser usado da mesma forma. Aqui vamos dividir o nosso quadrado em 2 linhas vertical, 2 linhas horizontal, certo? Eu deixei eles no último quadrado, mas olha que bonito que ficou essa foto, né? E outra coisa, gente, toma muito cuidado quando vocês forem fazer foto que tem uma quantidade de linhas muito grande. Olha só, ela tá perfeita, tá? Elas estão perfeitas, essas linhas, porque qualquer movimentinho que você der, dê uma viradinha, vai ficar estranho na hora de ver. Quando você vê a imagem, ela parece. Tem gente que faz foto no mar e dá uma viradinha, parece que o mar tá caindo assim. É feio, tá? Foto, se você quiser fazer uma foto virada, você tem que saber o que você está fazendo. Olha, eu vou fazer essa foto com a câmera virada, porque ninguém assiste televisão assim, ninguém fica na frente da televisão assim, fica reto. Televisão é horizontal, não tem televisão vertical primeiro, ninguém assiste assim, e assim ainda, aí não dá, né? Tá? Então toma muito cuidado com esse tipo de coisa. Continuar. E mesma coisa, eu deixei eles aqui, posicionamento de baixo para cima, né? Então é uma escada, olha como fica bonito. Aqui o contrário, uma foto na horizontal, as linhas também, mas olha a luz entrando aqui por esses vão das árvores, ficou muito bonito também. Quer dizer, você não precisa deixar tanta escada, né? Pode deixar um pouco menos. Apesar de que ficou linda aquela foto. Eu gosto disso aqui, tá? Então, quando você começa a aprender a olhar, você começa a sentir essa coisa. Nossa, que escada maravilhosa, eu vou fazer uma foto ali. Olha que muro maravilhoso, balaústre, que teto maravilhoso. Então você começa a olhar que chão, começa a olhar os lugares e começa a mapear esses lugares na sua cabeça. Eles vão ficar fixos no seu HD mental aqui. Bom, outra foto da Avenida Paulista, regra dos terços, né? O casal está no meu ponto de fuga aqui, no meu ponto central, e na lateral, tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo, não tem imagem, tem
o que identifica o lugar, que são os prédios. Por exemplo, se você vai para Paris e não tirar uma foto com a Torre Eiffel do lado, ninguém vai saber que você foi para lá, ninguém vai imaginar o lugar. Então você tem que definir o lugar. Olha só, quem conhece São Paulo sabe que essa foto foi embaixo do MASP, no vão do MASP. E aí é legal você mostrar que o lugar é grande, né? O vão é grande. E aqui embaixo é 9 de julho. E esse ponto de fuga fica numa intersecção exatamente dos prédios. Muito bacana essa imagem também. Lembra que eu falei? Bem geometria, linhas horizontais, linhas verticais, círculos, quadrados, retângulos. A fotografia ela tem muito disso. A gente que precisa começar a aprender a olhar para esses detalhes, tá? E aqui, regra dos terços, a mesma coisa. Ele está no meu quadrado do meio aqui. Está nesse bloco de 3, bloco central, bloco número 2 que eu chamo. 1, 2, 3, né? Aqui ele está no meu bloco 2, no quadrado do meio. É muito legal. Você começa a colocar isso na cabeça, você vai viajar nas suas fotos. E a ideia é essa. Aqui também. Um detalhe. Essa foto foi na Pinacoteca. Aqui, uma foto na Estação da Luz. Tem dia que essa estação está uma loucura de gente, muita gente. Então as pessoas passam com tanta rapidez, passam com tanta pressa, que não percebe os detalhes, né? É uma construção feita pelos ingleses e muitas linhas horizontais, linhas verticais, círculos, quadrados, tem tudo de geometria aqui. E essa construção, esses ferros, eles têm uns desenhos muito bonitos. Isso aqui era muito chique para fazer. Por isso, você não precisa ir para a Europa para fazer uma foto dessa. Você vê, tem aqui na nossa casa, na nossa porta, aqui tem a foto. Tá? Mesma coisa, eu usei o teto, essa parte do teto, como moldura e deixei o casal no meu bloco 2, né? No meu bloco central. Deixei as duas laterais só com esses 2 X aqui de ferro, que ficou muito bacana. Então, uma foto linda essa foto. As poses, nós vamos ver mais para frente no outro bloco também específico de pose. Mas são poses de maneira muito sutil, tá? Que dá o charme para a foto. Uma imagem bacana também de se ver. Essa eu tenho que falar onde que é, porque não identifico o lugar. Mas esse é o céu de Paranapiacaba, uma vila inglesa que tem em Santo André. E eu fiz essa foto, o céu estava muito bonito, porque o céu aqui, ele não tem um padrão, né? Ele tem dia que está azulzinho, tem dia que está com nuvem, tem dia que está nublado, ele tem hora para ficar nublado. Então, aqui é um lugar que é loteria, você nunca acerta o dia que vai estar sol lindo lá. Mas eu achei esse céu muito bacana e achei que ficou legal essa foto, tá? A gente tem uma luz da direita aqui, olha, entrando aqui, e eu usei essa sombrinha para dar uma atenuada nessa luz, para ela não vir muito forte, tá? E o que acontece? Escaneando a imagem, você vai ver que o nosso olho vai parar aqui mesmo. Se você fizer aquela piscada rápida, você vai ver que o nosso olho vai parar exatamente nesse ponto. Mais ainda de baixo para cima. É um parque, esse parque fica lá em Pinheiros. E o que acontece? É um parque, ele estava lotado de gente, né? Tinha muitas pessoas andando aqui. Se eu fizesse as fotos, todas elas no plano neutro, que é aquele plano reto que a gente chama, o que ia acontecer? Ia ter muita gente nas minhas imagens, né? Cada foto que eu fizesse, depois eu ia ter que estar tirando essas pessoas no Photoshop. O que eu fiz? Eu abaixei, fiz o corte aqui, e o meu fundo foi os prédios, que ali tem, atrás é Juscelino Kubitschek. Então, o que você tem? Os prédios, ele formou uma moldura para mim. Ficou muito bacana essa imagem, esse ensaio e essa imagem também. Praia. Essas pedras, elas não parecem que são desse tamanho aí. Aqui elas parecem enormes, mas quando você vai lá, elas não são tão grandes assim. Mas elas dão um efeito muito legal. O que eu fiz?
Coloquei o casal na parte mais alta e imagina o scanner do olho, tá? Se eu tivesse colocado o casal aqui, ia ficar bom? Talvez não. O olho ia bater lá, vir para cá, ele ia voltar. O que eu queria chamar mais atenção seria esse quadro aqui. Então ela ficou interessante dessa forma, tá? Presta atenção aqui na linha, ó, a linha aqui da praia. Toma cuidado, essas linhas você tem que tomar cuidado na hora de colocar para não ficar torto. Fica feio, gente. O olho ele não acostuma a olhar aquilo. Dá uma olhada nessa também, que bacana. Parece que eles estão no meio do nada, né? E fica interessante. Essa ficou interessante também do lado esquerdo. Mais uma praia com pedra. Olha só. Aqui eu usei uma parte da pedra e usei o céu de fundo. Então eu deixei uma parte da pedra e o céu de fundo. O que eu fiz? Nessa distância eu consigo fazer um quadro que a imagem fica gostosa de ver. Porque a gente tem que tomar cuidado com os braços, com as pernas, o braço para não ficar comprido demais, o pescoço para não ficar parecendo um pescoço de girafa, tudo isso. Então você tem que tomar cuidado com o posicionamento, né? As pessoas têm mania de, quando você vai fotografar, elas jogarem o pescoço para trás. E às vezes, mesmo você dando de baixo para cima, pede para a pessoa abaixar o pescoço um pouquinho, né? Que aí ela vai estar na sua lente aqui. Se ela fizer assim, o pescoço fica muito grande, tá? Tudo isso são detalhes. Você faz o que você achar bonito, mas o certo é isso aqui. O esteticamente bonito é isso daqui. Mas na verdade a fotografia, a partir do momento que você gostar, beleza, tá? Mais um casal também de baixo para cima. Essa sombra das árvores aqui criou essa moldura aqui. Eu achei muito legal essa foto também, com o céu lindo, né? Voltando para a igreja, essa aqui é uma igreja nas Perdizes. Ela também tem a coisa do teto todo trabalhado, olha. Então são pinturas, eu não sei de quem são essas pinturas, mas são pinturas maravilhosas. O que eu fiz? Eu usei o beijo. Se eu fizesse só a foto do beijo, ia ficar uma foto comum. Todo mundo faz foto de beijo. O que mais tem foto de casal é beijo. Se eu fizer essa foto do beijo com essa moldura, não é uma foto qualquer. Estão enxergando a coisa? É exatamente isso. Então eu fixei o casal do lado esquerdo. Quando nós escanearmos a imagem, você vai bater o olho, vem da esquerda para a direita, e o olho vai voltar para cá e vai ficar no beijo. Mas ele vai ficar com essa moldura linda que tem nessa imagem, tá bom? Foto de buquê. Não tem um casamento que a noiva não joga o buquê, é raro. A mesma coisa. O DJ colocou essas luzes aqui iluminando o teto e as meninas usaram um buquê para cortar as fitas. O que eu fiz? Eu usei como moldura, olha, essa imagem de cima aqui, né? Então ficou muito legal também. Mais uma ainda de baixo para cima. Essa é uma igreja em São Bernardo e ela tem um teto todo de cimento. Fica muito bonito, toda a construção dela é de cimento. Então fica bonito na imagem, essa coisa rústica, essa coisa mais natural, assim, sem muito detalhe, sem tinta. Dá um ar gostoso de ver na fotografia. E aí o que eu fiz? Quando o padre foi dar a bênção, né, em cima da cabeça aqui do casal, eu cliquei usando o fundo. Pode perceber que um pedacinho de cabeça de gente aparece aqui, que deve ser os padrinhos, os pais, mas eles iriam até chamar a atenção se eu deixasse aparecer. E olha como ficou. Então, procura fazer de baixo para cima que vocês vão gostar. Uma outra foto interessante também, com um noivo, né? Uma pessoa, e essa igreja, o teto dela é de madeira. Olha só, olha as linhas. Lembra? Deixei ele no meu primeiro bloco, né? Nos 3 quadrados quase. E os outros 2 não tem nada, tá? E aqui, esse tipo de coisa, ele acaba interferindo na sua foto. Se você faz isso daqui, deixa levemente desfocado o fundo, ela fica gostosa de ver. Olha, a gente tem uma luz do lado direito aqui, tá bom?
E aqui do lado esquerdo, sem luz. Aquela igreja do teto que eu falei para vocês, ela faz esse desenho aqui que eu acho muito bonito, né? Olha só como ficou charmosa essa foto. E o ponto de intersecção ficou exatamente no meu bloco do meio aqui, no meu bloco 2, tá? O olho bate e o ponto de fuga vem para cá. Muito legal. Aqui também ainda de baixo para cima para ver como fica o posicionamento, olha. A perna fixa aqui no chão, a perna esquerda, e a perna direita com o cotovelo apoiado na perna para você não tremer a câmera. Quem fotografa com a mão direita, com a mão esquerda, também não tem problema, é só mudar a perna, tá? Eu tenho mania de fotografar com o olho direito, eu não consigo fotografar com o olho esquerdo, porque eu tô com o olho direito fotografando, o esquerdo eu tô vendo o que está acontecendo, eu fotografo com os dois olhos abertos, né? Então eu coloco a câmera aqui, ó, tô vendo o que está acontecendo, então eu só fecho na hora de dar o clique, tá? São coisas que eu acostumei desse jeito, mas é legal vocês saberem. Mais uma de baixo para cima, tá? Uma foto que ficou legal também, linhas, né? Fica legal. Ele está no meu bloco 2, no meu bloco do meio. Foto de baixo para cima, uma foto de dia da noiva, uma situação dessa, olha que legal que fica, né? Não fica uma composição padrão, não fica uma coisa que todo mundo faz. Quando você ousa fazer alguma coisa diferente, a tendência é sempre ficar bonito na imagem. E essa é uma foto de sapato que todo mundo faz, mas não é uma foto que todo mundo faz. Esse quadro ninguém faz, pouca gente faz. Pelo menos eu não vi ainda. Você tem aqui a maquiagem, o cabelo do lado esquerdo e do lado direito fixando a imagem o sapato. Então, todo mundo faz foto de sapato? Faz, mas faz uma diferente. Muda o seu enquadramento, muda o seu ângulo, faz ela de baixo para cima. Uma outra foto interessante também, de baixo para cima, olha, mostrando os balões de coração, fica bem legal. Mesma situação, um outro quadro, né? Um outro ângulo aqui, também ocupando o lado esquerdo da imagem, você vê as pessoas, mas olha como fica bonito, né? Mais uma da esquerda para a direita, balão, beijo. Aqui ela está nos meus 3/4 aqui. Só que o teto ficou legal nessa imagem. Essa aqui é uma igreja também em São Bernardo, é uma atriz de São Bernardo do Campo. O teto dela ficou bem legal. Mesma igreja. Aqui eu coloquei o casal do lado direito, porque eu utilizei o teto. E aqui vocês podem ver que tem um órgão de tubo, né? E nessa igreja, ela tem uma porta central e 2 portas laterais. E aqui ela faz uma moldura nessas portas, olha. Faz uma moldura, um arco, muito bonito. É isso, gente. Vocês têm que começar a aprender a olhar. Começa a olhar, sai de casa, não fica olhando para frente. Olha para tudo quanto é lugar, para cima, para baixo. Aquela mesma igreja. Esses arcos são do contrário, eles estão no altar, mas é uma moldura muito bonita. Eu adoro essa foto, ficou muito bonita, tá? Aqui também, se tem esses arranjos, você tem que colocar na sua imagem, não dá para ficar centralizando a coisa e você vai perder essas imagens aqui na lateral. Aqui é um outro local também que faz casamento, e esse lugar ele tem essas árvores compridonas, ele tem um corredor com várias árvores, e aí o que acontece? Dá essa impressão de grandeza, fica muito bonito. Olha só como fica. A casa no fundo, né? Era uma fazenda de café e hoje eles fazem casamento nessa fazenda. E aí as árvores tem uma iluminação na árvore e aí fica bonito esse quadro, né? Coloquei o casal aqui no meio. Olha só, esse é o corredor que eu falei para vocês, que fica muito bonito.
Olha só como fica. Então, gente, presta atenção nos lugares, porque essa foto ficaria bonita se eu fizesse só esse quadro aqui, ó, o casal com essa porta azul, ia ficar lindo. É tanto que ficou, que eu fiz essa foto também. Mas e daí? Agora, olha, dá uma olhada nesse quadro. Olha esse quadro que legal que ficou. Regra dos terços, né? Um bloco de 3 aqui, um bloco de 3 aqui e outro bloco de 3 aqui. Onde ficou o meu casal? Exatamente no bloco do meio, no bloco de 3 do meio, tá? Eu utilizei todas as luzes do lugar, todas as luzes que estavam acesa lá eu usei, né? Então eu uso pouco flash, eu procuro utilizar a iluminação que está fixa no lugar, isso fica bacana. Mais uma foto ainda de baixo para cima. Esse local ele tem essas luzes aqui, eu chamo de luzinha de Natal, né? Dá um charme no lugar, fica bonito o quadro. Aí o que eu fiz? Eu também utilizei as luzes lateral, as luzes que estavam no meio do lugar, e essas paredes com esses vão aqui, com um nicho de vidro, e eu achei que ficou muito bacana. Então o olho ele vai fazer o escaneamento da imagem e vai parar exatamente no nosso ponto central aqui, o nosso ponto de fuga. Legal? Bom, o que nós vamos falar sobre posicionamento de cima para baixo. Nós fizemos o posicionamento de baixo para cima, nós vamos fazer agora o posicionamento de cima para baixo, tá bom? Essa parte eu vou fazer um outro bloco, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha agora e no outro bloco nós vamos fazer o de cima para baixo e o plano neutro, tá? O de cima para baixo e o plano neutro. Nós vimos agora nessa aula exatamente o plano de baixo para cima. Deixa eu achar aqui. Revendo tudo aqui direitinho. Então, gente, é isso. Olha, quero agradecer vocês por ter participado dessa minha aula. É uma oficina de fotografia digital. Nós estamos no módulo básico, que é aprendendo fotografia. Esse vídeo ele faz parte das oficinas culturais da Secretaria de Cultura da cidade de São Caetano do Sul. Tá, o link ele vai estar disponível no mapa cultural da cidade, na página do Facebook lá da Estação Cultura, e o meu canal. Vocês, por favor, se inscrevam que vocês vão ver outros conteúdos de fotografia, de passeio fotográfico, saídas fotográficas, a respeito de palestras também de fotografia, alguns concursos que a gente faz aqui na cidade, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem participado e até breve. E aqui os meus contatos, vocês podem estar mandando e-mail, podem fazer perguntas no Facebook, lá da Estação Cultura, fazem as perguntas que eu respondo, ou podem também me contatar direto, tá bom? Muito obrigado e até mais.